Oi, me chamo Luana, sou aluna do Técnico Integrado em Eletromecânica, estou no segundo ano, e eu tô aqui para falar um pouco sobre os períodos literários, né, que foi pedido para pesquisa. Fiz umas anotações, né, porque são muitos períodos, e eu vou começar com o quinhentismo. O quinhentismo ele foi um conjunto de produções literárias produzidas no Brasil, né, no século XVI. Ele foi um movimento histórico e literário que compreendeu as manifestações culturais escritas no primeiro século da colonização brasileira. É, as principais características é o uso exagerado de adjetivos e superlativos, descrição e exaltação à terra, né, que na época era o que predominava, e a literatura pedagógica, então poesia didática e teatro pedagógico. Agora eu vou falar um pouco sobre o classicismo. O classicismo ele foi um movimento artístico surgido no contexto do Renascimento. Foi um contraponto à arte produzida na Idade Média. Então, ele era inspirado nos ideais da cultura greco-romana. Os artistas aliados à estética classicista cultivavam o antropocentrismo e o equilíbrio formal. A característica do classicismo é a busca pelo equilíbrio, pureza e rigor da forma, juntamente com a perfeição e o senso de proporção. O tema mais comum utilizado para produzir uma obra classicista era o antropocentrismo, como já disse anteriormente. Ou seja, é a colocação do homem no centro do universo. Agora eu vou falar um pouco sobre o período barroco. Bom, o barroco é o nome de um estilo da época, né? Surgido no final do século XVI, na Itália, e é caracterizado por forte influência religiosa, devido ao contexto histórico, né? Marcado pela reforma protestante e pela contra-reforma também. Desse modo, o estilo se configura basicamente nas aproximações dos opostos. Então, as principais características da literatura barroca são o fusionismo, o cultismo e o conceptismo. Agora, o arcadismo. O arcadismo ele foi um movimento literário que surgiu na Europa no século XVIII. Então, o movimento foi caracterizado pela valorização da vida bucólica, vivida no campo, né, e com simplicidade, né. A principal característica dessa escola é a exaltação da natureza e tudo que lhe diz respeito. Agora eu vou falar um pouco sobre o romantismo, que particularmente é um dos meus preferidos. O romantismo ele surgiu no século XIX e ele é caracterizado pela idealização amorosa, né? Esse período ele buscou atender às necessidades do novo público vigente, né? Que seria a burguesia. Bom, as produções literárias dos autores brasileiros do romantismo é subdividida em 3 gerações. São chamadas de gerações românticas do Brasil. A primeira geração ela é denominada nacionalista ou indianista. A segunda geração romântica foi batizada de geração do mau século. E a terceira de geração condoreira. Bom, o realismo e naturalismo são movimentos literários que também surgiram no século XIX, né? Porém, na Europa. O realismo é caracterizado pela representação da vida real. Já o naturalismo, ele é a consequência do realismo literário, influenciado pelas teorias científicas. Bom, o parnassianismo, ele é um movimento literário essencialmente poético, contemporâneo do realismo-naturalismo, um estilo da época que se desenvolveu na poesia a partir de 1850, na França, e com o objetivo de retomar a cultura clássica. Bom, uma de suas características era que sua literatura é escrita em soneto. Bom, o simbolismo, ele é uma estética literária, né, do século XIX, que se opõe totalmente à objetividade parnassiana. Ao contrário dos parnassianos, que defendiam o rigor formal do verso, os simbolistas buscavam uma poesia voltada aos efeitos sonoros, com certa musicalidade. As principais características, né, do simbolismo são elementos místicos
e transcendentais, subjetividade, musicalidade e presença de figuras, linguagens como a sinestesia.